Meus irmãos, eu vos saúdo na doce e confortadora paz do Senhor. Quero louvar a Deus pelo dia de vida que Ele nos concedeu e neste dia a oportunidade de voltarmos aqui a esta casa de oração para, com a igreja do Senhor que aqui se reúne, cultuarmos ao Senhor e adorarmos a Ele pelo que Ele é e louvá-lo pelo que Ele faz em nós, por nós e através de nós. Abraçar aqui todos os irmãos, toda a igreja, transmitir o abraço afetuoso do nosso presidente, bispo Aíde José do Carmo, sob cujo episcopado nós exercemos nosso ministério. Abraçar aqui o pastor Pedro da Silva Rodrigues, na pessoa dos seus auxiliares aqui, né? Sei que ele está convalescendo de uma pequena cirurgia. Ele me deixou devidamente informado que não estaria aqui na noite de hoje. Abraçar aqui também o pastor Walter Batista, nos conhecemos há muitos anos, né? Ele me conheceu, era pré-adolescente, quando ele veio a Arenópolis, em 80, 81, por aí. A gente já tem uma jornada, né, pastor Walter? Abraçar aqui a todos presentes, certo de que Deus, mais uma vez, como Ele sempre faz ao reunir-nos, tem uma palavra para o nosso coração. Nesse dia, voltada a essa ideia de projetando, edificando. Aí eu quero que você abra a Bíblia e fique em pé um instante, em reverência à palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, o capítulo, ou Jeremias, melhor, o capítulo 29, eu vou ler dos versículos 4 até o versículo de número 11. Do 4 até o 11. Diz-nos assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, todos os do cativeiro, que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, assim multiplicai-vos ali, e não vos diminuais, e procurai a paz da cidade, para a qual vos fiz subir, levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz, pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando, para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Sentem-se e ouçam por um instante a palavra do Senhor. Meus irmãos, todos nós sabemos que é oportuno, mais do que oportuno, necessário, a gente pensar em perspectiva, olhando para o futuro. Essa é uma forma
de cumprir, lembrar do que o Tiago falou, o apóstolo Tiago. Quando ele disse, ao invés de dizer, irei a tal cidade, amanhã farei isso, farei aquilo outro, devias dizer, se Deus quiser, amanhã irei, amanhã negociarei, amanhã farei. É preciso incluir Deus na nossa perspectiva, no nosso futuro de vida. E os irmãos estão nesses dias nessa ideia de projetando, e tomaram por divisa Jeremias 29, versículo 11. Eu li todo esse contexto aqui, e logo de imediato os irmãos entenderão porque eu li todos esses versículos antes. Planejar é preciso, porque quem não planeja está planejando fracassar. Quem não tem planos está inconscientemente até planejando fracassar, porque ninguém atravessa pela vida e transcorre o caminho da vida e passa por o que em branco. Todos nós, positiva ou negativamente, deixaremos aqui nossas marcas, nossas digitais. Tudo que você é e faz tem consequências para aqui e para a eternidade, aqui e para o futuro. E quando a gente não planeja, a gente não tem planos, passamos a viver a vida como se ela fosse uma aventura a ser desfrutada. E a vida, e especialmente a vida cristã, não pode ser para nós, servos de Deus, uma aventura a ser desfrutada, mas uma tarefa a ser cumprida, uma carreira a ser terminada. Mas os irmãos escolheram esse texto por divisa. Jeremias é de todos os profetas um profeta muito singular. Primeiro porque ele era também sacerdote. É possível, eu estou dizendo possível porque eu não quero fazer afirmações apressadas, que ele é o único dos profetas do Antigo Testamento que viu o cumprimento cabal e total de todas as suas profecias. Senão, com exceção da profecia do retorno, que ele profetizou do retorno de Israel do cativeiro, ele vivera toda aquela tragédia. Ele era sacerdote de uma cidadezinha ao noroeste de Jerusalém, 8,5 km, chamada Anatote. E na infância o Senhor apareceu para ele, chamando-o para ser profeta. Lá no capítulo 1 ele chega a dizer, não, eu sou criança, eu não consigo, e Deus falou, não diga eu sou uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, tu falarás. E aí Deus ainda falou para ele, eu vou te colocar como um muro de bronze, para derribar, para arruinar, para destruir, e depois construir, depois elevar, depois refazer. E ele teve um ministério de aproximadamente 48, 50 anos. E ele foi um dos profetas das Escrituras Sagradas, no 7º século antes de Jesus nascer, que não acreditou, não confiou naquela reforma do rei Josias, acontecida em 621 antes de Jesus nascer, que era uma reforma muito superficial. E ele é dos profetas que dizia, vós curais as chagas do meu povo superficialmente,
dizendo paz, paz, quando não há paz. Como que Deus está dizendo através de Jeremias: vocês ficam tomando chá de erva cidreira para curar tumor maligno. Tumor maligno não cura passando pomada, exige incisão cirúrgica nas profundezas do ser, é dolorido, vai ter que ter dieta, vai ter que ter tratamento, vai ter que encarar a realidade. E ele viveu um tempo de que a liderança de Israel estava confiada no tempo. Ele profetizando que a Babilônia viria, como de fato chegou, e levaria o povo para o cativeiro, e Deus trataria com o seu povo em função de pecados antigos que eles haviam cometido, e Deus esperou Israel, o seu povo escolhido, 630 anos, porque Deus não tem problema com o tempo. Quem tem que preocupar com o tempo, inclusive projetando a partir de hoje algo melhor para amanhã, sou eu e você, porque Deus não tem problema com o tempo, não. Deus é eterno, Ele nem tem tempo, para Ele o tempo nem existe. O problema do tempo é para mim e para você, porque eu só tenho, na verdade, o meu hoje, o meu agora, esse dia 15 de dezembro de 2023, daqui a 2 horas, aliás, 3 horas e 28 e 33 minutos, já vai acabar. Eu posso até alcançar outro dia, 15 de dezembro, se eu viver no próximo ano, no outro ano, mas esse dia, daqui a algumas poucas horas, ele acabou, eu não terei mais. Ele é único. Agora Deus não. Deus não tem pressa. Deus não anda apavorado. A Bíblia até diz que Ele é longânimo. Nós é que vivemos escravizados pelo relógio e temos que aproveitar o tempo. Não está lá por Paulo aos Efésios capítulo 5? Remindo o quê? O tempo. O que é remir? Comprar, aproveitar inteligentemente o tempo, porque os dias são maus. Naquele contexto de Efésios 5, ele diz: olha, desperta, acorda, tu que dormes, levanta de diantre. Veja que não é dos mortos, porque dos mortos a gente só vai ser levantado um dia na ressurreição, mas de entre os mortos a gente precisa sair, os mortos espirituais. Por isso que o texto falou: levantai-vos de entre, não é dos, de entre os mortos, e Cristo vos esclarecerá, vos iluminará. Ora, mas Jeremias, esse profeta, entendeu que o templo do Senhor existindo em Jerusalém não era garantia da presença do Senhor. Ele chegou a dizer aqui na profecia: não fiqueis aí fiados dizendo, templo do Senhor é este, porque isso vai zerar, vai virar pó. Só que o povo não, sabe? Por que eu estou introduzindo assim? Para a gente entender algumas verdades desse texto, que o Espírito de Deus vai comunicar a você, e já comunicou ao meu coração, para que eu e você tenhamos, a partir do presente, um futuro na esperança do que Deus tem para cada um de nós, renovados na esperança do Senhor. E Jeremias derramou pesadas lágrimas. Ele não quis transigir, ele não quis mudar a mensagem. Até Isaías, Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias são profetas um pouco antes, que profetizaram um pouco antes de Jeremias, do 7º século, mesmo no 7º século, e Jeremias entrou para o 6º século, que foram profetas levantados na tentativa de fazer o povo de Deus se arrepender, para que o cativeiro não acontecesse.
Mas Jeremias não, Jeremias foi levantado por Deus para fazer o povo aceitar a irreversibilidade do cativeiro, porque Deus marca certas etapas da nossa vida e tem coisas de Deus para nós que se tornam irreversível. Nós vamos ter que passar chorando, alegre, com alegria ou no choro, nós vamos ter que passar. Porque eles haviam perdido o tempo da oportunidade de Deus. E aí, Jeremias foi chamado no templo. Ele conhecia o funcionamento do templo, porque ele era sacerdote. E chamaram ele em reuniões particulares. Até o rei Zedequias. E a gente não pode confundir Zedequias com Ezequias. Ezequias era crente, Zedequias era desviado. Gente ruim. Zedequias mandou chamar ele em particular. Olha, vem aqui, talvez aqui no secreto, aqui nos bastidores, atrás da cortina, você muda o seu discurso, porque esse discurso não está ajudando o ânimo do povo. A moral do povo está ficando para baixo. Você só tem uma mensagem: entrega para o rei da Babilônia. É melhor vocês arrumar os cacarecos, que vocês vão mudar daqui mesmo, porque acabou a chance. É melhor vocês ir. Aceite o castigo, aceite a disciplina. Mude esse discurso. Você está tirando a esperança, ou seja, matando o sonho desse povo. Logo, logo vocês vão entender porque que eu estou introduzindo assim. Repito pela segunda vez. Mas o rei Zedequias falou: pode ser que aqui no particular, qual é? Ele falou assim: não, só tem uma mensagem. É melhor você se entregar, porque o rei da Babilônia já está cercando a cidade aí. Melhor você entregar logo, porque não tem outra saída. A mensagem de Deus é só uma. Aí no ano 597, portanto já no final do 6º século, transigindo para o 5º século, a Babilônia entrou lá mais uma vez e acabou. E aí, alguns meses depois, dos que foram levados cativos para a Babilônia, onde está hoje o território do Irã e do Iraque, algumas pessoas passaram a escrever cartas. Esse capítulo 29 de Jeremias é o capítulo das correspondências. Acho que tinha Sedex lá já, ou pelo menos um tipo de correio que levava e trazia carta. E eu anotei algumas coisas aqui, esse capítulo das cartas, tem uma das cartas foi enviada de Babilônia, dos que estavam no cativeiro, enviada para os que permaneceram em Jerusalém, que teve 3 invasões, 606. Depois em 597, porque o tempo era contado regressivamente, depois em 597, e depois em 586, quando eles invadiram Jerusalém, destruíram o templo e acabou com tudo. Gente lá da Babilônia escrevendo carta, e vocês ouviram lendo até, eu vou ler de novo, assim, olha, diz aqui, o Senhor dizendo: não acrediteis, o versículo 8, pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós onde? Dos que estavam no cativeiro, lá na Babilônia, já levado para o cativeiro, numa região junto ao rio Eufrates, chamada de um canal do rio Eufrates, melhor, chamado Rio Quebar, uma cidadezinha chamada Tel Abib. Mais tarde, Ezequiel, o profeta da Bíblia, foi morar lá. Jeremias profetizando de Jerusalém, e o povo já, uma parte levada para o cativeiro, e Ezequiel, também sacerdote, foi morar lá em Tel Abib, lá junto ao rio Quebar. E essa gente enviou uma carta para os que estavam em Jerusalém, dizendo: não, vai ser bom, olha, e de repente, Deus está conosco, anima o espírito. E o perigo é que quando a ideia da gente projetar, sonhar com amanhã,
a gente não terá coragem de avaliar com honestidade o nosso presente. Não tem futuro se eu não usar adequadamente o meu presente, porque o futuro é feito a partir de hoje, do presente. O amanhã é construído a partir do agora. E não tem como você esperar, e eu esperar, e nós esperarmos algo diferente acontecer para nós amanhã, se eu não começar a fazer diferença a partir de hoje. Que se eu quiser que algo aconteça diferentemente na minha vida no amanhã, eu preciso reaprender a fazer o que Deus determinou que eu fizesse a partir de agora, porque todo futuro, ou o caminho que leva para o amanhã, começa hoje. A estrada que leva para o futuro começa no presente. E aí, tem outra carta. Uma carta, agora enviada, por um sujeito chamado Semaías. E a carta dele era dirigida a um público específico, aos sacerdotes, que ainda existiam lá no templo de Jerusalém. E na carta de Semaías, era uma carta denúncia, estava denunciando Jeremias, dizendo que ele estava prejudicando o povo, com a mensagem dele, de entregar para a Babilônia, vocês têm que obedecer, e tá. Aí o Semaías escreveu uma carta acusando o Jeremias com relação a essa mensagem. Uma outra carta, é uma carta que Jeremias envia aos exilados na Babilônia, denunciando e alertando o povo que o Semaías que estava lá entre os cativos era um falso profeta, que o povo não acreditasse no que ele proclamava. E a quarta e última correspondência nesse capítulo é uma carta então que Jeremias envia aos exilados, que tem a ver com isso aqui, ó. Você está com a Bíblia aberta aí? Eu vou aplicar algumas verdades e começo já a concluir agora. Está com a Bíblia aberta em Jeremias 29? Abra aí. É ela que vai produzir mudanças e operar transformações em nossa mente e nossa vida. Olha o capítulo 29, o versículo 21 vai dizer: ora, são estas as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de onde? De Jerusalém, aos que restavam melhor, dos anciãos do cativeiro, como também os sacerdotes, os profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois de ter saído de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, e os eunucos e os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os artífices, e aquela gente foi levada à elite. Foi nesse ano aqui, pastor Walter Batista, nessa ocasião, que foi levado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Em 597, em 606, o rei, a Babilônia não levou tantos escravos, só chegou lá, botou um governo vassalo, falou: agora a partir de hoje, quem manda aqui é a Babilônia. Vocês vão morar nas suas casas, beleza, fica aí na sua cidade, mas o comando não é mais de vocês, o governo é de fora. É igual um país colonizado. O povo do país vive no seu país, mas o comando vem, por exemplo, no caso do Brasil, até 1822, quando o filho de Dom Pedro I proclamou a independência, nós éramos dominados, governados de Lisboa, que era a capital. Tanto é que lá em 1809, chegou aqui o rei Dom João VI, fugindo das guerras de Napoleão, o Bonaparte, o francês, que estava tentando invadir Portugal, e eles vieram para cá correndo, e tal, para fugir, e vieram com 15 mil pessoas,
Pensou que vinha só a família real, alguns parentes. Ele trouxe caravelas, que eram os navios da época, né? Trouxe 15 mil pessoas. Aí, como quem morava aqui eram colonos, não era dono das casas. Eles obrigaram muitas famílias do Rio de Janeiro, que era chamado São Sebastião do Rio de Janeiro, por isso que até hoje o patrono lá do Rio de Janeiro é o São Sebastião. Não sei se de São ele tem alguma coisa, porque aquele rio é uma tragédia. Não sei se de São se tem alguma coisa de São, mas até hoje é. Aí, o que é? Eles obrigaram os donos das casas que moravam aqui a sair de suas casas, porque eles não eram donos, para dar as casas para os súditos, que aliás, os súditos, os donos chegaram, e aí começou as favelas do Rio de Janeiro, em 1809, foi aí o início daquelas favelas que tem lá, do Jacarezinho, do Alemão, da Dona Marta, do Morro Botafogo, que era tudo lá, começou lá. Que eles chegaram de repente, pessoas só vê a família real, vai morar no Palácio do Catete, ou no Palácio lá de Petrópolis, ou sei lá onde, ou lá no Forte da Baía de Guanabara. Não, chegaram com 15 mil pessoas, agora tinham que ocupar as casas para eles morar, porque o colono não tem casa, não tem propriedade. 600 vezes a Babilônia chegou lá, falou: agora vocês ficam aí, mas o comando vem de lá, o dia que a gente precisar. Mas em 586 eles vieram e destruíram tudo. Só que, aí eu começo a aplicar aqui. Você quer projetar um futuro, um 2024? Que seja efetivamente, ou que seja da parte de Deus, que tenha da parte de Deus a garantia de dar certo. Primeiro, anote a primeira verdade aí. Seja honesto consigo mesmo e encare a realidade, assim como ela se apresentar a você. Por que estou dizendo isso aqui, meus irmãos? Porque hoje a gente vive um tempo de mimimi demais, de gente fraca. Gente, eu vou usar uma palavra para não usar aquela, pastor Neilton. Senão fica alguém, pelo amor de Deus. Gente malemolente. Gente acha que ele é o sofredor da vida, quase que ele põe uma cara assim de beneditino, Jesus, Maria, José, e anda pisando nos ovos. Coitadinho de mim, eu sou muito sofrido. Não. Quando você enfrentar uma realidade adversa na vida, não fica olhando a cabeceira da fila para enxergar quem está na sua frente. Dá uma olhada para trás, a fila atrás de você está muito maior. Você não precisa louvar a Deus pelos que não estão onde você está, mas agradeça a Deus pela posição que Ele te deu. Encara a realidade. Deixa eu dizer para você, Deus não trabalha e Deus não abençoa gente fraca, gente que tem pena de si mesmo, gente que vive no poço da autocomiseração. E eu não quero nem ser mais claro e objetivo aqui, porque senão vai querer me... né? Mas essa ideologia que tomou conta do país desses últimos tempos prega isso. Coitadinho, se tem um adolescente aí que vai pegar a sua mãe ou e tal na sua mãe para ver se toma o dinheiro da aposentadoria dela, ele precisa de um celular, tadinho. Ele também precisa tomar a cervejinha dele. Coitado, vai para o quinto dos infernos com a filosofia dessa. Aí justificou o ilícito, não tem mais erro grave, porque coitadinho, foi a vida que fez isso com ele. Ele não tem um tênis da Nike ou da Adidas que você comprou em 12 prestação, no cheque especial, ou sei lá, no cartão de crédito, mas ele, tadinho, não tem. Se ele cercar o seu filho saindo da escola e esfolar ele na calçada e tomar o tênis, tadinho dele. Ele também precisa, ele é vítima. Sabe por que nosso país está sem futuro? O futuro está escuro. Cadê essa? Eu ia xingar, mas não vou xingar. Cadê dessa filosofia de vida? Por onde eu embaso isso aqui? No texto aqui.
Os falsos profetas criando ilusão e dizendo: não, fica tranquilo, esse cativeiro aí que Jeremias anda profetizando no capítulo 25 em diante, daqui no capítulo 25, no 28, e vai durar 70 anos, é no máximo 2 anos. Olha, pega a cabeça, toma aí uma dosezinha dessa. Deus falou assim: para lá, encara a realidade. Não é bom ser cativo, mas eu prefiro que vocês apertem o cinto, fica aí. E tem mais, por isso que o Espírito Santo falou aqui, ó, não é nem Jeremias, é o Espírito Santo, falou assim: olha, versículo 4, você está com a Bíblia aberta? Gente, não fecha a Bíblia não, pelo amor de Deus. Está assim, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os do cativeiro que eu fiz levar, foi Deus que levou, cumprindo a palavra de Jeremias, que eu fiz levar cativo lá para a Babilônia. Falou assim: edificai casas. Não fica acreditando que de repente vai cair uma bola do céu, um anjo vai vir aqui e fazer um reteté e um lenga-lenga, e alguém vai esparramar a reza na sua cara e lambuzar sua pé, você vai resolver seu problema. Não existe isso na fé. É você que edifica a sua casa, você que constrói seu futuro. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não fuja da raia não, fica aí, encara a realidade. É cativeiro, não é bom. Vocês não quiseram me ouvir, vocês não atenderam a minha voz, agora é isso que eu tenho para vocês. Fica aí. E falou mais, ó: edificai casas e habitai nelas, mora aí. O verbo habitar é muito forte, pastor Walter Batista. Habitar significa fixar residência demoradamente. Porque hoje tem gente assim, não, ele não fica raiz em nada. Ele está hoje aqui, amanhã você procura o rastro dele, nem o rastro acha. O cabra vive, olha, é o falcão peregrino de Jeová. Entendeu? Ele some de repente. Você não conhece o elemento. Porque para conhecer o elemento, você tem que comer uns quilos de sal com ele. Agora ele não mora. Ele é transeunte, ele é viajante. E esse negócio de ficar gente que não se acha, parece que é assim no lado. Você lembra da pergunta que Deus fez para o capiroto quando ele apareceu lá no céu, junto com os anjos, na nuvem do Jó? De onde vem? Ele falou: eu vivo rodeando por aí. Crente que rodeia muito, que não tem endereço, é perigoso. Mas está mais na filosofia do cabrunco. De onde você veio? Ele falou: eu não tenho endereço não. Eu vim por aí rodando, rodeando e passeando, rodando a terra. Imagina só. Deus falou: habita. Edificai casa e habitai nelas. E outra coisa, plantai jardins. E eu penso, pastor Nailton, que jardins aqui é o seguinte: lute para você fazer a realidade mais dura e difícil que você está vivendo, para trazer para ela um pouquinho de alegria. Porque jardim aqui embeleza um pouco a vida. Por mais difícil que ela tiver, você ainda pode enxergar alguma coisa positiva nela. Se você está com Deus e Deus está com você, a pior das tragédias, você pode tirar uma alegria, algum momento. Plante um jardim. Para que preocupar-se em correr atrás das borboletas e para enfeitar seu jardim? Planta um jardim que as borboletas vêm. Você não plantou o seu? Sabe que sua vida está amargurada? A família está destruída? Você não construiu sua família. E casa aqui tem um sentido de família. Cuida dos seus. Porque o versículo adiante vai dizer: e tem mais. Saia dessa filosofia, dessa cultura do coitadinho. E olha, tenha projeto. Casem-se. Se envolva com a vida. Encontre esposa para os seus filhos. E dê as suas filhas em casamento. Ok. Tenha projeto pelo qual viver. Eu tenho 3, 4 verdades aqui e preciso caminhar. E Jeremias, então, da parte de Deus, está dando uma mensagem de encorajamento. É preciso honestamente encarar a realidade. Deus não prometeu facilidade para os seus filhos. Deus garantiu a sua presença e ela basta. Basta. Aleluia. Ele falou: e eis que eu estou. Ele nem falou estarei.
Porque eu não falei, que vocês entendem por quê? Eu estava dizendo que ele não tem tempo, ele não precisa de tempo. Ele não disse eu estarei convosco, porque para ele não tem amanhã, e nem teve ontem. Para ele tudo é agora, porque ele falou eu estou. Ah não, e ontem? Ontem eu estou. E amanhã eu estou. Porque só ele pode conjugar o verbo ser e estar sempre no presente. Eu não. Ontem eu estava, ou estive. Pretérito perfeito, estive. Né? Pretérito imperfeito, eu estava. Amanhã, se eu viver, estarei. Mas Jesus não falou, eu estou convosco todos os dias. Hoje até o fim dos séculos. Eu estou. Não é que eu estarei, eu estou. Está aí em Mateus 28. A gente aqui lê com uma palavra com farinha e não entende o que Deus está dizendo. Porque Deus não será, Deus nunca foi, Deus nunca será, Deus sempre é. Lembra de Hebreus 13:8? Porque Jesus Cristo, como é que diz lá? Jesus Cristo é o mesmo quando? Ontem. Ué, como é que alguém é ontem? Ontem alguém era. Ontem eu não sou, ontem eu era. Hoje sou, agora sou. Amanhã, se viver, serei. Mas Jesus não, porque Ele é Deus. Jesus é o mesmo. Ontem é. Ontem, como é que é? É. Ele é. E quem é, é. Pronto, acabou. Aí diz: Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Mas é uma segunda de 3 verdades, ou 4 que eu quero compartilhar com os irmãos. Qual é essa outra verdade aqui? Escute bem. Não alimente na alma falsas esperanças. Eu não quero ser profeta do pessimismo, pastor Neilton, mas eu estudo a Bíblia há muitos anos. Leio um pouquinho acima da média do brasileiro. Não é porque eu leio muito, porque o brasileiro é muito pouco. Tem preguiça. E quando lê, ao invés de tomar aquele negócio chamado Memorex, ele toma Esqueçorex. Ele leu e esqueceu de repente. E sabe por que esquece? Porque o cérebro enferruja, o cérebro é uma máquina. Se você não usar, ele vai emperrar. Aí você não usa o cérebro. Os neurônios da gente já é pouco. E a gente não usa os neurônios para fazer aquele negócio que os inteligentes chamam de sinapse, que é o contato de um neurônio com o outro, para aprender, para guardar as coisas. E eu observo que de um tempo para cá, um ramo da psicologização, não estou nem falando da psicologia, que virou uma febre. Lá no passado, o pastor Walter Batista acompanhou isso, e eu também, todos nós aqui. O chique era ser advogado pastor. E não tem problema nenhum ser pastor advogado. O problema é ser advogado pastor. Assim como não tem problema nenhum ser pastor fazendeiro. Não pode ser fazendeiro pastor. Mas ser pastor fazendeiro não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum ser pastor vereador. Não pode ser vereador pastor. Porque pastor é... A febre do passado era advogado, porque tinha o DR, né? Agora eu sou doutor. Agora a febre é psicologia. Todo mundo quer fazer psicologia. Eu acho que para poder ver se entende a sua loucura pessoal. Porque o cabra não se entende, o cabra não se conhece. Ele faz para ver se consegue fazer uma alta análise de si mesmo. Mas nesse bojo da psicologia, veio no movimento evangélico as teorias, por exemplo, da coachização, da confissão positiva, da fé. Não pode garantir, eu vou decretar aqui, eu libero sobre você, está decretado. E as pessoas começam a acreditar em promessas falsas, em ilusões, e coisas que Deus não garante. Que Deus não garante. Lá na outra parte do Atlântico, do outro lado do Atlântico, isso já gerou uma morte social da igreja que existia lá, porque passaram a acreditar em ilusão, e não aconteceu. E as pessoas, por não estudarem, como eu falei, e não tomar o Memorex, e tomar o Esqueçorex, o que acaba? Ele passa
inconscientemente a entender e atribuir que o problema está em Deus e no Evangelho. Não está não, Deus não garante não. Por isso que Jeremias está avisando o povo aqui. Eu vou ler com você. Está com a Bíblia aberta? Pelo amor de Deus, deixa a Bíblia aberta aí, irmão. Diz assim, olha, versículo 8 de novo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, é o Senhor falando, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos. Sonhos dos profetas não, sonho pessoal, que os profetas alimentavam uma ideologia, uma filosofia, e as pessoas introjetavam um sonho que não tinha. Passou, mas nós vivemos do Brasil, eu digo passou em termos de tempo, passou essa década, mas nós vivemos do Brasil a década de 90, do século passado, e a primeira década desse século 21, cantando demais o negócio de sonho, e gente pregando, pode sonhar, que vai fazer o seu sonho. A Bíblia nunca garantiu que Deus ia fazer meus sonhos, realizar meus sonhos. A gente pegava texto da Bíblia como o de José, que sonhou e Deus realizou, mas só tem uma coisa: sonhos que Deus realiza são sonhos de propósito e plano dele. Se você quiser que os seus sonhos se cumpram, sonha na qualidade de projetar para amanhã sonhos que vai fazer você fazer banquete para quem tentou te matar. Se você tiver a altura disso, pode sonhar o sonho de Deus. Mas agora entenda que entre o sonho recebido e o cumprimento final, pode existir poço, ódio dos irmãos, calúnia de madames, esquecimento de amigos e acusação falsa que deixou José pelo menos 2 anos e meio preso. E quando Deus o guindou, o sonho foi cumprindo, lá veio a turma que tentou matar ele, jogou no poço. E Deus falou, não está aqui na Bíblia, Deus está dizendo para ele, agora é hora de cumprir o sonho. Você não viu que tinha 11 feixes amarradinhos assim, curvando diante do céu, é esse aí, ó, está vindo aí. Você não viu também que tinha 11 estrelas, o sol e a lua curvando sobre você? Daqui a pouco vai chegar seu pai e sua mãe também. Só tem uma coisa, começa a fazer banquete para essa gente que tentou te matar. Hoje a gente tem essa filosofia, é o seguinte, olha, antes que teu inimigo te jante, almoce, ó. Antes que o seu adversário, o seu inimigo jante você, devora ele no almoço. Você quer esse sonho? Você quer o sonho de Deus? Terceiro e último, para a gente encerrar daqui a pouco. Primeiro então, o segundo é, não alimente na alma falsas esperanças. Põe os pés no chão, até porque o versículo que vocês escolheram para tema, o sonho lá não é, o sonho é de Deus. Eu é que sei os sonhos que eu tenho para vós. Então não é eu que estou buscando, é Ele, eu tenho que atender e aceitar o sonho dEle. Por isso que José chegou lá. Agora tem gente que introjeta, não, eu vou fazer assim, vou fazer e tal. Aí começa a achar que Deus vai assinar embaixo uma manobra divina para atender prazeres e interesses de cada um de nós. Não vai. Terceiro e penúltimo, tenha cuidado. Eu vou mudar a palavra cuidado. Aprenda a avaliar as promessas e não seja cativo de promessas fáceis. Deixa eu dizer para você, sem ser pessimista, mas sendo muito realista, a vida não é fácil. Ruth Tucker é uma escritora americana, pastora evangélica, escreveu um livro, o título do livro é Tenho Fé, mas Tenho Dúvidas. Ela fala disso lá, no sentido de que tem gente que embarca em falsas esperanças, que Deus não garante, é cativo de falsas promessas. E ela falou no livro dela
que viver é para quem tem coração forte. Sabe por quê? Porque a vida nos faz uma proposta difícil. E os primeiros 100 anos são os mais complicadinhos. Quem passar dos 100 já ficou lelé dentro da cuca, aí já nem... A vida, a gente chega aqui chorando. E se foi minimamente bom, vai deixar alguém chorando quando nosso corpo estiver sob a pedra fria do necrotério. A gente chega aqui nu. Alguém chegou a dizer que o ser humano, a vida do homem, está exprimida entre duas nudezes, ou duas nudez. A nudez da maternidade e a nudez da pedra fria do necrotério. Lá no necrotério, lá não vai ter Enoque, só vai ter um corpo. Lá no túmulo, lá no caixão, só tem um defunto. Não tem mais Enoque. Não terá mais Enoque. Entendeu? Aí a gente, esquecendo dessa realidade, a gente não projeta adequadamente o nosso amanhã, que vive de ilusão. E aí a ilusão, a falsa esperança ou promessa fácil vai adoecendo as pessoas. Eu fico pensando como é que está crescendo entre nós o número de crentes com distúrbios emocionais e psicológicos. Gente que tem todo o recurso do Evangelho aqui, o Espírito Santo, a palavra curadora do Evangelho, que Salmo 107:20 diz que Ele, Deus, nos envia a sua palavra e nos cura, e nos livra de tudo quanto nos é mortal. E tem gente que está com a psique e a vida emocional arrebentada, não se conhece. É claro que crente pode ter ansiedade, pode, é uma patologia da alma e da emoção, mas é uma doença. E o crente também pode passar por ela, depressão, essas coisas todas. Mas o que ocorre é que, às vezes, chega a ansiedade, a fobia, a depressão, a angústia, e essas coisas todas de doença da alma, porque ele não administrou a vida. Agarrou em promessas fáceis que não cumpriram. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: o Espírito Santo, através de Jeremias, está dizendo: cuidado, para que o falso não crie em você uma ilusão e te faça cativo de uma esperança ou de uma promessa que não vai se cumprir. O sócio profeta estava dizendo lá para o povo: não, o cativeiro vai durar 70 anos, não, só 2 anos, no máximo 2 anos. Jeremias falou para eles: não, é melhor vocês encarar a realidade. É melhor vocês assentarem aí no chão, no solo aí, buscar a paz da cidade onde você mora, porque a paz que vocês necessitam depende da paz da ambiência onde vocês estão inseridos. Está aqui no versículo. Então é melhor vocês invertirem. E esse que eu coloquei aqui, primeiro passo para transformar tragédias existenciais, circunstâncias de dificuldade em nossa vida, em triunfo, é aceitar corajosamente a realidade, confiando no grande amor de Deus. Ceder a falsas esperanças significa perder de vista os planos que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, o que Ele planejou para nós. Fique de pé, todos vocês. E a quarta e última, que está na minha conclusão aqui, verdade que eu preciso entender, sabe qual é? Apegue-se firmemente. Eu fiz questão de usar essa palavra aqui, que é um advérbio. Apegue-se firmemente à palavra de Deus quando você planejar alguma coisa para o seu futuro. Aí eu quero que o irmão coloque lá o versículo 11, lá naquela tela lá, do capítulo 28 de Jeremias. Porque eu pensei, quem é a pessoa que fala lá? Qual é o sujeito lá? É o próprio Deus.
Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Tira os olhos do problema do hoje e pela fé enxergue o melhor que Deus tem para você para amanhã. Caminhe para lá em nome de Jesus. Eu coloquei aqui a verdadeira esperança que alimenta a alma, que traz cura ao coração, baseia-se na palavra de Deus e não em nossos próprios sonhos. Como é que está no versículo aqui? Olha bem aqui, ó. A parte B do versículo 8, não vos enganem, o que os falsos profetas falam, nem os adivinhadores, nem deis ouvidos aos seus próprios sonhos, não embase a sua vida nos projetos fugazes e passageiros da sua existência, embase a sua vida na movível palavra de Deus. Construa sua vida sobre a rocha firme da palavra do Senhor, e as tempestades da vida não roubarão a sua alegria e nem tirarão o seu sonho do lugar. Mas é preciso fazer isso a partir da palavra de Deus. Deus sempre tem o melhor para o seu povo, mesmo quando esse povo passa por sofrimentos. Ah, mas Deus, pastor Neilton, estou lendo esse ano muito sobre o ser de Deus, e eu não consigo até hoje conciliar providência de Deus com provisão. Deus proveu, na provisão dele, libertação para José e Maria e o bebê Jesus, dizendo, mandando um anjo, falou, foge para o Egito, que Herodes procura o menino, a vossa vida, o menino para matar. Mas o mesmo Deus não preocupou em salvar os infantes de Belém, que o maldito Herodes mandou matar. Quantos inocentes morreram lá? Sabe por quê? Porque Deus não trabalha com mimimi. Deus não tem dó, não. Deus não tem peninha, não. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e Ele vai cumprir esse propósito. Não pensa que Ele vai fazer uma blindagem, uma redoma em torno do pastor Enoque, que o Enoque nasceu na igreja, nunca fumou, nunca bebeu, é pastor há 35 anos, que Deus vai ser uma proteção. Não, Senhor, eu navego dos mesmos mares, enfrento as mesmas tempestades de qualquer pessoa aí. O que Deus garantiu é que Ele está no meu barco, e barco onde Ele navega não afunda. Mas Ele não prometeu a ausência de dificuldade, Ele prometeu presença. Os nossos planos para o amanhã, nosso projeto para o futuro, precisa ter relação direta com os planos de Deus para a nossa vida, a fim de vê-los realizados. E eu termino dizendo o seguinte: cuidado, para que você não caia na ideia de que só porque passou na sua cabeça uma ideia momentânea e que alguém e tal botou na sua mente, isso vai acontecer. Não vai, nem tudo acontece. Nós cantamos muitos anos um corinho, uma música, sim, você não morrerá até que Deus faça cumprir em sua vida todos os seus sonhos. Esse hino não tem muita base na Bíblia. Porque tem promessas de Deus que só se cumprirão na eternidade. Por quê? Lembra que eu falei, para vocês entenderem? Deus está investindo na minha e na sua vida do ponto de vista da eternidade, não do tempo aqui. Você vai abrir Hebreus lá na sua casa, vai ler do 10 até o 15 por ali. Lá tem diz assim: todos esses morreram na fé, sem contudo ter alcançado as promessas. Avistando-as, porém, de longe. Eu preciso ter os olhos abertos para olhar e enxergar. Avistando-as, porém, de longe, testificaram que aqui na terra eram apenas peregrinos, porque eu estava caminhando para uma cidade celestial.
cujo artífice e arquiteto é Deus. Se você tirar os seus olhos da eternidade e você não conseguir enxergar a partir de agora, nos planos da sua vida, a eternidade com Deus, deixa eu te dizer com toda a franqueza, a minha e a sua vida sem Deus não vai passar de uma piada de mau gosto. Tira Deus da sua vida e você vai perder todo o sentido da existência e perder todo o solo para caminhar. Faça do prazer imediato, até da riqueza passageira, a razão da sua conquista, da sua vida. Você vai ver que a vida vai perder o sentido, porque a sua alma, a minha alma, deseja tanto e precisa tanto de Deus, que só Deus pode satisfazê-la por completo. Ela não se satisfaz com coisas, ela só se realiza plenamente em Deus. Então ponha Deus no seu futuro. E se a tragédia, a dificuldade um dia chegar, que ao ponto de você não ter mais nada, como essa gente aqui, que não tinha lá, não tinha templo, quem sabe muitos familiares morreram na guerra, quando você não tiver mais nada, se você ainda tiver Deus, você terá tudo. Só que Deus nunca será tudo para mim e para você, até que tudo que nós tenhamos seja o próprio Deus. Vou repetir. Deus não será tudo para a sua vida, para a minha vida, até que tudo que tenhamos seja o próprio Deus. Não é que você perder as outras coisas para ter Deus, mas é que Deus ocupe tanto a sua vida, que o resto é simplesmente resto. Pai querido, quero louvar o seu bendito nome. Nós estamos chegando ao fim de mais um ano que o Senhor nos concedeu viver. Nós olhamos para os meses já transcorridos, para os dias vencidos, para as lutas enfrentadas, as vitórias alcançadas e até mesmo aquelas derrotas que nos fez ferir o coração, feriu nossos pés na estrada da vida, mas deixou lições profundas em nosso coração, porque enquanto passávamos por essas lutas e dificuldades, nós sentimos bem perto de nós o seu coração pulsar e a sua mão nos sustentar, a sua graça nos socorrer, e nós te dizemos essa noite, muito obrigado por ter nos trazido até aqui, porque a gente dá uma olhada nesses quase 12 meses passados, e quantos conhecidos nossos, amigos, e quem sabe até familiares nossos, que ficaram em alguma milha da estrada, em alguma encruzilhada da vida, lutaram freneticamente contra uma doença, contra o AVC, contra um infarto, quem sabe num acidente imbecil em uma rua, numa rodovia qualquer deste país, quem sabe uma bala perdida, uma briga sem sentido, e suas vidas foram ceifadas. Mas obrigado, Senhor, nós chegamos até aqui. E como Davi, esta noite, mais uma vez nós confessamos com a alma e o coração cheio de alegria: este é o dia que o Senhor Deus fez, e nele nós nos alegramos e nos regozijamos, porque a partir desse dia que nós temos, nós estamos erguendo os nossos olhos, a nossa cabeça, e olhando, e pela fé, esperançosamente, olhando o futuro de glória e de bênção que o Senhor tem para cada um de nós aqui, cada família aqui representada. Espírito de Deus, sonda mentes e corações aqui. Se o Senhor não voltar, ó Salvador da nossa alma, até a virada deste ano, e nós abrirmos o ano de 2024, nós vamos começar o novo ano dizendo que o Senhor é o maior, o Senhor é o patrono da nossa vida, o Senhor é o nosso maior bem, o Senhor é a nossa maior alegria, e em Ti, por Ti, nós vamos conquistar mais, em crescimento espiritual e amadurecimento pessoal. Nós vamos procurar ser melhores como pessoas, como crentes, como pais, como maridos, como esposas, nós, como filhos. Nós vamos procurar alcançar, ou pelo menos aproximar do ideal que o Senhor estabeleceu que nós chegássemos. Não permita que nós vivamos a vida
sem nenhuma perspectiva, sem nenhum plano, sem nenhum alvo a ser alcançado, porque nós não queremos apenas passar pela vida, nós queremos fazer da vida um instrumento de bênção e deixarmos aqui um legado que glorifique o seu nome, a fim de que quando chegarmos lá na nossa casa eternal, quando estivermos diante do Senhor, nós tenhamos galardão a receber. Fica conosco, fica comigo, fica com a sua igreja, fica com cada família aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gente, muito obrigado, toma o seu lugar. Deus abençoe, Deus seja contigo, Deus seja conosco. Que a bênção do Senhor permaneça sobre sua vida.